Oi, minimalistas! A segunda parte do 50 Crenças Limitantes de Saval. Como vencer as suas crenças limitantes. E agora eu quero ler um trechinho desse livro incrível para você. Precisam ser reconhecidos para que qualquer processo de transformação funcione. São 3 princípios. E isso deve ser feito em forma declarativa. 1. A responsabilidade pela mudança está em minhas mãos, ou seja, nas suas mãos. 2. A mudança acontece quanto mais eu me comprometo. 3. As coisas devem mudar desde já. Não deixe para amanhã, comece agora. E não adianta declará-los. É preciso que eles sejam postos em prática. Somente quando você assumir esses 3 princípios, estará em condições de trabalhar no processo de transformação das crenças. Para você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista assim que acabar esse daqui. Para você que não me conhece, eu sou Adriana Pereira, mais conhecida como Drica, aqui do canal Cantinho da Drica. E na primeira parte do vídeo eu conto para você a minha história sobre as crenças limitantes e como vencer as crenças limitantes, que continua aqui nessa segunda parte. Aqui no canal eu falo sobre minimalismo, livros, educação financeira e muito mais. Então vamos bater um papo sobre minimalismo? Vem comigo! É importante saber, quando se trata de problemas emocionais, você não muda de um momento para o outro. Então, eu respeitei o meu tempo. Eu também tenho o apoio de uma psicoterapeuta incrível. Então, pense. Emoção, tempo, mais convicção. Quanto mais profunda a crença, mais tempo você leva para trabalhar a sua transformação. Agora, eu vou listar para você algumas perguntas que você se deve fazer. Inspiradas para você começar a sair do lugar, pensar fora da caixa. O ideal é que você depois adicione suas próprias perguntas a essa lista. Vamos a elas. Essa crença é realmente exata? Eu sempre acreditei nisso. Por quê? Teve uma época na qual eu não acreditava nisso. Por quê? Existem momentos em que algumas situações em que essa crença simplesmente não faz sentido algum. Que evidência existe que refuta essa crença limitante? Qual a maneira exatamente oposta de pensar sobre essa crença que seja útil? O que há de engraçado nessa crença? O que há de estranho com ela? O que tem nela de embaraçoso? Essa crença está me ajudando a conseguir o que mais quero na vida? Ela me ajudará a alcançar os meus objetivos? Quais são as falhas críticas em acreditar no que eu acredito? Por que pensar desse jeito é besteira? Quando falamos em crenças fortalecedoras, elas devem ser realistas. E o autor fala que devemos fazer algumas frases em terceira pessoa. Eu, Drica, me coloco em frente ao espelho para falar essas frases como se fosse para mim, para que eu esteja me vendo e ouvindo as frases. Como tal pessoa, eu, se sentiria após alcançar o objetivo dela? Me coloco sempre em frente ao espelho, para que eu me sinta dentro dessa frase, desse contexto. O que ela pensaria? Eu pensaria do seu objetivo, do meu objetivo. Como eu pensaria a respeito dos obstáculos. Você entendeu a terceira pessoa? O autor coloca para você falar como ela pensaria a respeito dos obstáculos. Mas se você está diante do espelho, você está falando para você.
Então você coloca como eu pensaria a respeito dos obstáculos. Quais os benefícios? Para uma nova crença se fixar, é preciso ter compromisso, confiança e motivação. Então é um processo. E é bem interessante que ele coloca que, por exemplo, você fala, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. Então você pega um papel e muda essa crença. Eu consigo ler a partir de hoje 10 páginas de um livro por dia. E você vai fixar essa frase, esse texto, em um lugar que você vai passar por ali e vai sempre estar lendo isso, para que aquela crença antiga se liberte e passe a ter a sua crença nova, que é a crença que você é estudiosa, que você é capaz. Podem ser palavras curtinhas, mas escreva e coloque em um local visível. Nós sempre estamos em evolução. E quando isso não acontece, é porque estamos estagnados. Você já ouviu falar em distorções cognitiva ou perceptiva? É quando a nossa mente nos convence de que algo é verdade quando não é. O autor coloca, quando uma pessoa aplica o filtro cognitivo, ela apenas vê o negativo e passa a ignorar qualquer coisa positiva. E o que é preciso fazer? Trabalhar o tempo todo a nossa mente para isso não acontecer. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Sabe quando aquela pessoa que você está aguardando, marido, filho, não chega? Qual é o seu primeiro pensamento? Você não pensa simplesmente que a pessoa encontrou um amigo e está conversando. Você pensa num acidente, num assalto, você só coloca coisas ruins no seu pensamento. E é isso que temos que mudar. E trabalhar sempre a nossa mente para colocar coisas positivas. E pensamento polarizado? Você já ouviu falar? É aquilo tipo, ou você é um sucesso ou um fracasso. Ou vai ou racha. Ou tudo é lindo ou tudo é horrível. Você conhece pessoas assim? Eu vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Eu e uma pessoa fizemos a mesma viagem no passado juntos e conversamos com uma mesma pessoa separadamente. Enquanto a outra pessoa que fez a viagem comigo relatou que a viagem foi uma porcaria, que tudo foi horrível, que tudo tinha transtornos no restaurante, nisso, naquilo, e foi assim, uma declaração péssima de tudo que foi feito nessa viagem. Eu, sem saber, fui conversar com essa mesma pessoa e relatei sobre a viagem. Como foi legal, que até os obstáculos que eu estava enfrentando foram engraçados, que eu aprendi muita coisa na viagem, mesmo com esses obstáculos, que assim, algumas coisas aconteceram e me fizeram crescer, e que eu tinha amado a viagem e que voltaria para esse mesmo local várias outras vezes. Então, tudo depende como você olha. Qual é o seu olhar? Eu super indico esse livro, porque é um livro de estudo. Após ler esse livro, sua mente abre, é um boom. E você começa a pensar de uma outra forma sobre as crenças limitantes. Você já ouviu falar em falácia da mudança? Olha, esse autor é incrível. Como eu gostaria de ter conhecido ele há mais tempo. Ele coloca que se você pensa que consegue mudar uma pessoa, dedinho, você não consegue. E você pode conviver por anos. Então ele fala, se você vê alguma coisa hoje de ruim na sua trajetória, algum obstáculo, foge, sai correndo, porque isso não vai mudar, vai piorar. Esse é mais incrível ainda, sempre o dono da razão. Você conhece alguém assim?
O indivíduo sempre está julgando o outro para provar que está certo. O autor coloca que para o dono da razão é impossível ele deixar de mostrar que ele está certo. E nesses dois casos acima, eu falo para você, não adianta bater de frente. É melhor você guardar a sua opinião para você. As crenças devem ser julgadas pelos efeitos que elas causam em nossa vida. E se as crenças causam problemas, danos para nossa vida, é hora de reavaliar. Conclusão: superar nossas crenças limitantes não é fácil. É preciso dedicação, tempo, autoconhecimento e uma quantidade significativa de trabalho. Mãos à obra, vamos eliminar todas essas crenças limitantes que não nos fazem crescer. Vamos começar hoje mesmo. Se eu conseguir eliminar a minha crença limitante, que eu achei que nunca estaria mais aqui gravando para você, você também consegue na sua vida eliminar o que está te perturbando. E a palavra de hoje está em Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Essa palavra eu vejo que muitas das vezes a gente também julga o problema do outro, a dor do outro, mas só sabe o que passa cada um. Então não julgue o seu próximo, que esse já seja o primeiro hábito a você eliminar dessa crença de julgar os outros. É o que eu quero deixar para você aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo e desse retorno. Estarei aqui sábado que vem. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.